Cara, que insanidade são as partidas do Botafogo. Gol no último minuto de Kadir Bahia. É a base do Botafogo fazendo valer-se dentro de campo e trazendo pontos para o time de fato. Hoje o primeiro gol marcado pelo Lucas Emanuel, que eu trouxe uma análise aqui no canal, acho que 2 ou 3 horas antes dele entrar em campo, mostrando para vocês a qualidade e o faro de gol que tem o Lucas Emanuel. Também já tinha falado com vocês antes sobre o Kadir, da base do Botafogo, moleque bom. E ele acaba decidindo o jogo no final com uma lambança da zaga do Santos. Mas uma partida que, em si, o Botafogo demonstrou hoje para o seu torcedor que tem muitos pontos ainda para melhorar. Mas se tem um ponto positivo é que o Botafogo, muito desfalcado, podemos dizer, com 4 jogadores oriundos das categorias de base já no seu time profissional. Você tem o Justino, você tem o Huguinho, você tem o Lucas Emanuel e o Cauã Toledo. E assim, jogaram uma granada na mão desses moleques. E eles têm que corresponder agora. É claro que estão tendo oportunidade de mostrar o seu futebol. Mas nunca é fácil você pegar 4 jogadores assim que vêm do teu time da base e colocar eles no time principal e esperar que todos eles já tenham um grande rendimento. Eu acho que você precisa mesclar um pouco mais. E hoje o técnico Franklin Carvalho utilizou a mesma formação tática que ele vinha utilizando anteriormente, antes da parada para a Copa do Mundo. O Botafogo atuando hoje em um clássico 4-4-2 taticamente. Tínhamos um Botafogo com o Matheus Martins como um extremo, o Lucas Vidalba como outro, o Lucas Emanuel jogando como centroavante ao lado do Cauã Toledo, que era mais um segundo atacante que tinha essa movimentação, enfrentando um Santos que atuava em um 4-2-3-1, um time do Santos que não fez uma partida ruim. O Santos conseguiu produzir bastante oportunidades de gol, e se o Botafogo hoje sai vitorioso de campo, a gente critica quando vai mal, mas o Léo Link fez muitas defesas importantes, teve bola na trave. Dos pesares, assim, do Léo Link, que é um goleiro que a gente conhece, que sabe que fala, que não é confiável, que pode fazer um grande jogo, no jogo seguinte ir mal. Hoje ele fez uma partida, assim, que ajudou demais o Botafogo a sair vencedor. Mas o Botafogo nesse 4-4-2, e quando tinha posse de bola, o Matheus Martins tinha liberdade para pisar um pouco mais para dentro, para liberar o corredor para o Alex Telles. O Vidal podia alternar essa amplitude aqui pelo lado do campo e também pisar um pouco mais para dentro. O Lucas Emanuel funcionando como esse centroavante, mas a gente sabe que ele não é um centroavante paradão lá na frente, então ele tem muita mobilidade, tanto ele quanto o Cauã Toledo, para sair, para jogar fora da área, cair pelos lados do campo também. O Huguinho e o Medina se revezando. O Huguinho podia ser esse jogador aqui da construção, enquanto o Medina alternava de baixar um pouco pelo lado, baixar um pouco também pelo outro lado, até podia baixar por dentro, mas que também tinha liberdade para ir para o campo de ataque, algo que gosta muito o Franklin Carvalho, de dar liberdade para os seus volantes participarem também do jogo com a construção, com a posse de bola. Justino, Ferrarese e o Vitinho, em alguns momentos até podia ser um quarto, um terceiro homem aqui na construção, mas a intenção muito do técnico Franklin Carvalho é ter o Vitinho aparecendo como um elemento surpresa nessa ultrapassagem, vindo de trás e liberando aqui o corredor do Vidalba para ter lançamentos, para ter essas bolas longas. Então o Botafogo se comportava assim taticamente. O Santos fechava em muitos momentos em um 4-4-2, Miguelito marcando por um lado, Barreal pelo outro, Tassiano e Roleiser marcando um pouco mais por dentro, um pouco mais solto, sem tanta obrigação. Então a gente podia marcar muito mais, com esse bloco médio para bloco mais baixo. O Botafogo que tinha um pouco de dificuldade na hora de propor as suas ideias, até por conta da falta, podemos falar, de um meia construtor. Hoje não tinha Montoro, não tinha nem Santi Rodrigues, você não tinha esse cara de organização no meio. Era muito mais o Medina, que era esse jogador em muitos momentos, poderia ser o Huguinho, mas eu senti o Botafogo com falta de um jogador mais construtor, um cara com mais ideias no seu meio de campo. Mas mesmo assim o Botafogo fez o seu primeiro gol na partida com o que tem de melhor. E o que o Botafogo tem de melhor? Essa pressão alta. Você pega esse ataque do Botafogo, são todos jogadores rápidos. Vidalba é rápido e é forte. Não tem assim, tecnicamente não é um absurdo, mas é rápido e é forte. E como é que sai o gol? Ele pressionando, fazendo uma pressão forte. Cauã Toledo, é um jogador extremamente rápido, forte também fisicamente. Então o Vidalba pressiona, o Cauã Toledo em sequência também pressiona. O Lucas Emanuel pressiona e tá atento, mas aí
A qualidade do Lucas Emanuel para dar aquela cavadinha foi um absurdo, cara. Que golaço do Lucas Emanuel. Botafogo 1 a 0 no placar, mas sofrendo muito com as transições, que é um problema que tem o time do Franklin Carvalho. Essas transições, quando o Botafogo perde a bola no ataque, a transição defensiva do Botafogo não é boa. O Santos, em muitos momentos, conseguia encontrar espaços dessa maneira, com o Roleiser sendo o principal jogador nessa construção, junto com o Miguelito, que entrava muito por dentro aqui também. O Igor Vinícius vinha fazer essas jogadas também um pouco mais aqui por dentro, e o Santos podia ter o William Arão funcionando como um pivô de construção, podia baixar entre os zagueiros, mas também podia jogar nessa série de 2+1 aqui do time do Santos. O Botafogo baixava para marcar em um 4-4-2 tradicional, né, quando não tinha a posse de bola. E o Santos, na maioria das vezes, se organizava dessa maneira aqui, com o Roleiser sendo seu pensador por dentro, o Gustavo Henrique se aproximava também, o Tassiano era o centroavante, mas é muito mais um falso 9, né? O Tassiano não é um centroavante de fato. O Barreal entrava também para dentro e entregava aqui o corredor para o Escobar. E em muitos momentos o Igor Vinícius podia pisar quase já na última linha, e o Santos podia ter muitas das vezes quase que um 3-2-5 em alguns momentos, podia ser o Miguelito, podia ser o Barreal baixando aqui. Podia ser o Roleiser, podia ser o Barreal baixando, se alternava aqui também, mas em muitos momentos o William Arão dava esse passo também mais à frente aqui na construção do jogo do Santos, tentando povoar bastante o campo de ataque. O Santos chega ao seu gol de empate já no segundo tempo. O Botafogo consegue sustentar o primeiro tempo, errando em alguns momentos saída de bola, como errou o Matheus Martins, o Léo Link tendo que aparecer, bola na trave do Santos, o Botafogo sofrendo perigo em transição, mas o gol sai de uma trombada ali do Léo Link com o zagueiro do Botafogo, Justino. Assim, o lance pra mim também não foi falta, eu não vi falta nesse lance, sendo bem honesto pra vocês, teve a trombada e tudo mais. O juiz acabou deixando o jogo correr, talvez ele poderia ter parado, o goleiro no chão, e deixou o jogo correr, e o Barreal fez o gol do Santos 1-1. E nesse momento, no segundo tempo, o Botafogo sentiu esse gol, o Santos conseguiu ter mais a posse de bola, teve algumas oportunidades, chute do Rony, algumas bolas perigosas, bola na trave, né, um cabeceio contra do Botafogo. O Botafogo não estava tão bem assim no jogo. O Franklin Carvalho fez mexidas. Vem Santi Rodrigues pro jogo. Vem o Kadir também pro jogo. O Kadir, um moleque iluminado nesse ataque do Botafogo. Cara, as coisas às vezes parecem que conspiram a favor do Botafogo. Porque o Santos tá chegando, tá apertando. O Santos até elaborando melhor as suas jogadas com a bola no pé. O Roleiser funcionando muito bem como organizador também dessa equipe. Miguelito bem, volto a repetir, na partida. Só que uma bola talvez longa, sem muita pretensão. O Brasão completamente ali com o Luan Pérez se atrapalham, os dois chocam um no outro. Kadir não tem nada a ver com isso, aproveita e faz o segundo gol do Botafogo, sem muito trabalho, né? Praticamente sem goleiro de fato, né? Sem goleiro, Kadir vai lá e faz o gol do Botafogo, que vence. Um jogo que não foi fácil pro Botafogo, sempre é difícil enfrentar o Santos. Tu pegar o histórico do Botafogo contra o Santos no Newton Santos aqui recente, sempre são jogos difíceis, complicados, mas o Botafogo foi resiliente, soube sofrer, não foi a melhor partida do Botafogo, taticamente, tecnicamente, mas se tu pegar um Botafogo com o Guinho, Justino, Cauã Toledo, Lucas Emanuel, depois entra Kadir, cheio de moleque da base, cheio de molecada da base, sustenta no peito e vence o jogo no final, é também para ser exaltado. A gente precisa exaltar. Botafogo venceu, temos que exaltar, temos que bater palmas para esses moleques que estão participando bem do time. É um Botafogo que não vai ter um campeonato brasileiro cômodo, mas vai ter muita briga, isso eu tenho certeza. Esse time do Botafogo, ele tem uma característica muito forte de brigar nos jogos. Isso às vezes, por exemplo, eu sinto falta no meu time, que é o Vasco. Hoje eu senti um time do Vasco ali apático, tava rolando jogo no mesmo horário, só pra título de comparação. E olhando também o jogo do Botafogo, vendo os dois jogos assim, vi um Botafogo muito mais, talvez não vai na técnica, mas um time mais vibrante, cara, um time mais aguerrido, sabe, com mais tesão de jogar futebol. No final das contas, o Botafogo é premiado com esse gol no finalzinho, o torcedor vai feliz pra casa. Mas é isso, cara, no final das contas, essa é a nossa análise. Se vocês gostaram, abração do Francesco, é nóis e fui. Deixa o like aí.